Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aqui do Confusão Tricolor. Meu nome é João, estamos aqui com o Anderson, com o Pedro, e vamos fazer aqui um giro das notícias aqui da semana, né, cara? Semana aqui foi agitada, tivemos jogo na quarta, né? E renovação do Diniz, rumores aí do Flamengo querendo pegar mais jogadores do Fluminense. Também tivemos o quê? Fluminense mirando o jogador colombiano. O que mais aí que a gente teve? Entrevista do Mário, né? Também junto com o do Diniz. E também queria falar hoje sobre Renato Gaúcho dizendo sobre não ter rebaixamento esse ano. A gente pode até também falar um pouco sobre isso, tá? Mas antes de nada, deixa o joinha, compartilha o canal, tá? Se inscreva aqui no canal da gente, tá bom? E compartilhe nos grupos do WhatsApp, ok? Bom dia, Pedro, tudo bem? Qual é o seu primeiro destaque aí de hoje? Beleza, galera? Saudações tricolores aí. Vamos que vamos. É, então, qual é o primeira pauta aí do dia? Vamos falar sobre a renovação do Diniz, né? Eu acho que é algo Sim, importante, né? sim. Cara, eu sou muito fã do Diniz, assim. Sei que tem gente aí que estava já pedindo a cabeça dele, né? Gente aqui no grupo. Léo, vamos citar nomes. Léo, É, e fora do nosso grupo maior ali também, pessoal que estava insatisfeito com o Diniz. Claro que a gente fica inseguro, né, com os times jogando mal e parecendo que as coisas não andam, mas eu acho que tem que ter paciência sim, cara, porque com o elenco que o Fluminense tem em relação à folha salarial, né, a gente precisa de um diferencial e eu acho que hoje o Diniz tem se mostrado importante, né, de buscar uma metodologia nova que faz a gente ter vantagem em relação aos adversários, né, quando o time está jogando bem. Então, eu acredito muito que o Diniz vai dar a volta por cima, que o time vai poder se encaixar ainda. Esses jogadores que vieram, nossos reforços ainda não deslancharam, né? Exceto o Marquinhos, né? Mas o resto ainda tá se adaptando, né? A gente sabe que a adaptação ao dinizismo não é tão fácil assim, né? A gente viu até pela seleção. Então é isso, Diniz. Pô, vida longa ao Diniz no Flusão e com muitos títulos ainda aí. É o que meus votos, são os meus votos. muito bem, muito bem. E Anderson, tua opinião sobre o caso? Cara, acho que a minha opinião, você já sabe, né? Porra, eu sou fãzaço do Diniz. Eu acho que é um cara, assim, que trouxe de volta aquela vontade, aquela paixão que a gente tinha de acompanhar os jogos, né? Eu, particularmente, falo por mim, eu acho que a grande maioria também. Não só o Mário ajudou a resgatar, né? Essa paixão do torcedor, mas o Diniz tem grande parte de mérito nisso. E, cara, eu vou citar um fato aí que chamou muita atenção na semana passada. Teve a despedida do Klopp lá no Liverpool. Não sei se vocês viram. O cara, Impressionante. ele simplesmente foi aplaudido pelo estádio inteiro. Foi emocionante. Eu, porra, meu sonho era que o Brasil tivesse essa cultura que tem lá de dar mais valor a treinador, sabe? De deixar de ser imediatista um pouco. A gente, porra, o cara foi campeão, tem 2 anos maravilhosos de trabalho. Aí simplesmente uma fasezinha de 3, 4 meses de um futebol ruim, a grande parte da torcida já começa a pedir a cabeça do cara. E isso não é culpa da torcida do Fluminense, é uma cultura do Brasil, né? Não tô falando mal da nossa torcida. Qualquer time aqui é assim. Eu acho que se a gente tiver paciência, não é um caso que o cara acabou de chegar, a gente passando por uma turbulência, mas já sabe que o cara consegue colher frutos, né, do trabalho que ele faz. Então, eu acho que a gente tem que aprender a ter mais paciência, dar mais valor. Não é, ficou um ano sem ganhar nada, sem ganhar título. Cara, o Liverpool lá ficou vários anos sem ganhar nada, depois foi campeão. Então, assim, a gente quer ganhar sempre, quer. Mas a gente sabe que isso aí é impossível, ainda mais no futebol brasileiro, que é tão competitivo, né? Tem tanto time bom aí brigando. Então eu acho que com ele a gente vai estar sempre brigando, não necessariamente ganhando, mas só de ver o Fluminense brigando lá em cima de novo, cara, eu acho que é mérito total dele. Então eu super apoio essa renovação aí, cara. Concordo plenamente aí com a opinião de vocês, principalmente essa do Anderson aí. A gente tem que pensar o seguinte: a gente não é o Real Madrid da Espanha, em que é o melhor time, o time com mais dinheiro, mais poder financeiro, para poder
ficar trocando de treinador adoidado, porque os jogadores vão garantir. Nosso time é um time com um orçamento mediano, né? Ali entre 19º orçamento aí do Brasil, e a chance de a gente ganhar é fazer algo diferente. Então, ficar trocando treinador toda hora, principalmente um treinador que faz algo diferente, né? Se fosse o Zodaí da vida, Mano Menezes, esses caras que todo mundo joga igual, né? Todo mundo jogando por uma bolinha, defensivo, aquela coisa e tal. Não, a Escola gente faz Gaúcha, algo né? diferente. Ó, É, e sem contar, cara, eu vou contar aqui uma particularidade minha. Eu gosto muito de futebol europeu e eu gosto muito do Arsenal. Ah, eu gosto do Arsenal porque o Arsenal ganhou título quando eu ganhei. Não, eu gostava do Arsenal pelo futebol que ele jogava na época do Wenger, né? Então era um time muito plástico de ver jogar, toque de bola. Era legal de ver jogar o Arsenal. Às vezes tomava umas porradas feias pra caramba, mas era legal de ver. E o Diniz tem isso, né? Ele tem uma marca. Você vê o time do Diniz, do Fluminense jogar, sabe que é o do Diniz, né? E eu acho interessante que o Fluminense ter essa marca, ter esse. Tipo, você sabe que o Fluminense é associado a um tipo de jogo, né? Eu acho interessante ter isso. E essa coisa do Klopp, né, tal, que o Anderson falou, eu acho interessante. Se o Fluminense pudesse ficar, sei lá, 10 anos com o Diniz, eu acho que seria uma coisa muito legal, muito diferente do normal do Brasil, né? Apesar que tem muita gente que é hater do Diniz, e eu era um cara que era contra o Diniz quando ele veio pro Fluminense, mas hoje eu defendo ele assim de a gente uma coisa tem que diferenciar. Uma coisa é você cornetar o Diniz quando ele erra, os teimosias dele, enfim. Outra coisa é querer ele fora. Não é porque a gente vai criticar o Diniz que a gente quer ele fora do Fluminense. Você vai diferenciar isso. Cornetar é normal, a gente é torcedor, né, Normal, cara? Não vai cara. ter, não tem como. Agora, Não, mas pô, parece pedir que é pra meio ele ficar assim. numa má fase, pô, Porque hoje no Brasil está muito assim. Você faz uma crítica a alguém, então você é do outro lado, né? Não é porque você está criticando o cara que você quer ele fora, quer ser demitido. Não, né? Acho que o pessoal, cada vez mais o pessoal não tem essa diferença, né, de saber lidar com isso. Enfim, mas graças a Deus eu acho que tomara que o Diniz continue bastante tempo. O Mário vai acabar a gestão do Mário, tomara que continue. Enfim, é isso, né? Vamos para a próxima pauta? bora, Vamos bora. lá. Próxima pauta: Flamengo querendo jogadores ligados ao Fluminense, né? Mais do que o mesmo, né, gente? Saíram duas notícias. Uma da Tupi, da Rádio Tupi, não foi assinada, não tem assinatura de não jornalista, dizendo que o Flamengo tem interesse no Matheus Martins, empréstimo com opção de compra, ok? E a outra notícia, essa é mais estapafúrdia possível, que veio de um canal do Flamengo, Diário do Fla, alguma coisa assim, também não é assinada, que um dos jogadores que o Flamengo quer trazer para o lugar do Nino, para o lugar do Fabrício Bruno, seria o Nino. E aí, comentários? Cara, Pedro, surreal, mano, surreal. Os caras realmente, eles têm uma fixação pelo Fluminense que é inacreditável, né? Pô, isso aí, cara, pô, desde a época do Dourado, né? Os caras pegaram cada jogador nosso, cara. Os caras crescem o olho, já estão aí com o Gerson, com o fez Pedro, sucesso agora aqui, querem o Nino. É né? inacreditável, cara. Fez sucesso aqui, tá na lista É, preferencial deles. eu Na minha acho que a lista. referência deles é o Fluminense, né? Porque os caras têm grana. Aí vem, pô, o Fluminense é a base deles ali, né? Assim, É porque impressionante. eles olham a nossa base, né? A base deles eles não estão nem aí, né? Pode pegar fogo, Não, caramba, enfim. Deixa. é. Mas cara, assim, o Matheus Machinha, assim, eu nem ficaria tão bolado assim, porque não tem tanta eu não tenho tanta identificação com o Matheus Martins, assim, não é um jogador que Jogou eu pouco, né? acompanho. É, Jogou o quê? Jogou 6 meses no profissional do Fluminense? Seis Então, assim, meses. é de base, mas. Agora, realmente, o Nino, cara, pô, ele era o capitão, cara. Pô, o Nino era nosso capitão, cara. Pô, É. então, assim, pô, ele deu Libertadores pra gente, pô, é o símbolo pra nossa torcida ali, cara.
Então, realmente, parece que é uma coisa mais para dar uma facada na gente do que outra coisa, cara. Parada absurda. É. Mas eu Eu não acho que sei o Nino tem vocês. responsabilidade É, nisso, cara. Não é eu possível. também acho, mas eu acho que o Nino não vai. É uma notícia que ninguém mais divulgou, né? Do lance sobre o Nino. E assim, eu acho que até deixar uma deixa para o Anderson falar, eu vejo o Nino num caso assim, vai jogar na Europa por um tempo e vai voltar para Serra Caramba do Fluminense. Eu não consigo ver outro cenário, né? Não sei vocês. Falei antes. Cara, assim, isso não é novidade, né? Eles quererem fazer isso já de alguns anos para cá, desde que eles conseguiram um poderio econômico maior que o nosso, eles fazem isso direto, né? Aí tem os dois lados, vamos lá, vou dar uma pitadinha de polêmica aqui também. Isso aí tem muita culpa do Fluminense na história também, né, cara? Se a gente começasse a vender melhor, talvez isso não acontecesse. Porra, a gente vende, assim que ele começou a se destacar, pum, chega a proposta baixa lá e vendia. Acho que o André é o primeiro caso que não vai acontecer isso, né? Depois de tanto tempo. Talvez, É, porque já estão começando a um papinho que não vai ser mais 30 milhões de euros, subir de 5. Aí daqui a pouco vai diminuir mais, entendeu? por quê? Porque os clubes da Europa sabem que o Fluminense está precisando vender, né? Então, quando eles sabem, para que eles vão pagar um valor tão alto, né? Se eles sabem, é só barganhar um pouquinho que vai ceder. Não, Enfim, e lembrando que o Nino, né, é, cara, ele não quis renovar, né? O Nino, se ele renovasse, a gente poderia até segurar ele, mas ele não quis renovar. Então, assim, a gente teve que vender o Nino também, porque senão a gente, pô, E é ia um perder cansativo, ele. porque eu era um acho que acordo, né, Pedro? Era um acordo. O Mário cansou de falar isso, era um acordo entre ele e o Nino, né? O Nino já era para ter saído antes, né, no caso. Falando, se tinha interrompido. eu acho particularmente que o caso do Nino é boato, mas não duvido que procure, tá? É bem provável que eles Não, procurem, sim. que eles têm na lista lá do scout deles, o Nino, não Não, dúvida, não tenho isso aí dúvida sem dúvida. Agora que ele vai, eu boto, acho que eu botaria até minha mão no fogo que ele não vai, também. Até o pelas André pensou para a identificações. Europa, tá? Até o Uhum, André. sim, Até o sim. André. O jogador não tem Agora, identificação. o outro lado da história também. Eu acho que aí fala assim, a gente vende mal, eles têm dinheiro, aí contrata. Mas eu acho que tem também um pouquinho daquela soberba deles, sabe? De prepotência, Sim. de. Tem Eles tanto querem roubar jogador o ídolo revelado de dos outros clubes, outros. né? Eles querem ir no nosso para dizer, ó, a gente é superior. A gente É. tem dinheiro, vocês Eles não. querem meio Então que eles assim, já, ó, eu já vou pegar um cara totalmente ídolo seu, ídolo do teu isso, clube, para dizer que eu sou maior que você. ele vai vir para cá e fala assim, não, porque o Flamengo é o melhor do seu carro, Vai entendeu? Tipo o beijar que o o escudo do Pedro fez, né? Flamengo ainda, pô. É, Cara, eles pegam o meu, tá? Uma coisa que é importante falar sobre o Matheus Martins, né, eu acompanho um pouco redes sociais e eu já vi alguns twitters dele do Matheus Martins, sempre respeitou o Fluminense. Sempre. Quando o Fluminense com a Libertadores, ele postou mensagem comemorando. Agora no jogo, agora ele tá de férias, né? Ele estava aqui no jogo, tirou foto com o Diniz, tirou foto com o Magalhães. Então, nunca faltou de respeito com respeito com o Fluminense. Parece um garoto até com uma boa cabeça, enfim. Então, caso ele vá para o Flamengo, eu não veria assim nem como traição, entendeu? Seria um caso até parecido com o Gerson. O Gerson nunca faltou de respeito com o Fluminense. Nunca. É diferente de outros casos, né? Como o Queixudo Traidor e outros caras aí. Então, eu não veria mal. E até porque não é um cara tão identificado assim, né? Então, eu não veria assim, ó, nossa, que triste. Apesar que eu acho que se o Flamengo for fazer um empréstimo com opção de compra pelo Matheus Martins, o Fluminense também teria que fazer, na minha opinião. Tentar também, tá? Que seria um bom jogador, até pensando é, no caso venda do ele, Arias. há pouco tempo agora eles tentaram o Luiz Henrique, né? Sim, Eles isso que eu ia tentaram o Luiz falar. Henrique, Luiz aí Henrique. Scarpa só que e o o Bet não Scarpa. queria nos prestar. E o Scarpa É, também. o Apesar que Bet o não queria Scarpa não tem emprestar, identificação nenhuma com o Fluminense. o Né? Botafogo chegou e comprou o Luiz Henrique. Mas Mas tentou, né? por ele ter vindo do Botafogo, a gente sabe que ele também iria pro Flamengo, né? E ele tem identificação com o Fluminense. Sim, sim. Acertaram com o Wendel também, não conseguiram, enfim. Exatamente. Né? Enfim, eu acho que é mais boato, tá? Até o caso do Matheus Martins, porque o Matheus Martins não tá tão mal assim na Inglaterra, eu acho que ele tem mercado na Europa. Mas o Luiz Henrique também tinha, né? Tinha mercado na Europa. Então, não sei, tá? Mas o caso... Saiu uma notícia de um jornalista colombiano que o Fluminense está afim, tá, assim, sondou
um jogador chamado Quinones, que é um segundo volante e tal. Não sei se vocês viram essa notícia, saiu no Twitter, alguns sites do Fluminense estão especializados no Fluminense estão divulgando. Mas a princípio parece só boato, né? Mas o que importa aqui nesse caso é que o Fluminense está sondando jogadores. Porque o Mário, na última entrevista, meio que disse, falando que depois do Thiago Silva, a princípio, não vem ninguém, mas em caso de saídas, ele deixou isso claro, em caso de saídas, pode ser que a gente venha trazer alguma reposição, né? E aí seria um caso para repor o André, no caso, né? Porque acho que todo mundo aqui está com consenso com o André, acho que não passa dessa janela, né? Alisson, fala primeiro, dessa vez. Cara, eu vi também esse trecho da entrevista do Mário. Me preocupa um pouco, tá? Porque ficou claro pra mim que ele vai precisar vender dois jogadores. Acredito que só a venda do André, se ele for vendido, que não tem nada certo, né? Pode ser que seja um valor abaixo do que a gente está imaginando. E pode não ser pagamento à vista, enfim. Eu tô achando que vai precisar vender dois jogadores. E aí, esse segundo jogador, a maior preocupação é que seja o Arias, né? Pô, nem brinca. Porque imagina a pancada que seria perder André e Arias na mesma janela. A gente ia perder metade do time, né? Ou mais. E de É, não repor, mesmo se sair André e Arias, a gente vai ter muita dificuldade esse ano. acho que todo mundo. A gente falava lá no grupo que a nossa espinha dorsal do ano passado, que todo mundo fala, nossa espinha dorsal do time era o Fábio, né? Nino, André, Ares e Cano. Pode botar o Ganso também, tá? Pela importância, Exatamente. né? A gente perdeu o Nino, perdeu o André e o Ares na mesma janela, né? Eu Tragédia, acho. catástrofe total. Seria assim, seria um papo assim, tipo, ó, esse ano eu acho que vai ser muito difícil. Vamos tentar. E não iria achar peça de reposição, né? Não iria. Da mesma Não. qualidade, não iria. Eu acho que a peça de reposição do Ares seria até o Marquinhos, mas eu não sei se o Fluminense conseguiria comprar o Marquinhos, né? E o Marquinhos ele não tem o poder de articulação que o Ares tem, né? De jogar por dentro ali. Eu acho que teria que ir no mercado. Força E física do Arias o, ali. e o André tem o Martinelli, no caso. Eu acho que daria para você compor com quem tem já Então, o Alexander e, também tá voltando à e, melhor forma e agora, né? trazer, de repente, uma aposta para ficar na reserva e ir evoluindo, né? Daria para fazer isso na volância. Eu acho que do Ares não tem como, não. Fala aí, Bruno. O Pedro. Não, então, dessa espinha dorsal que você falou do Fluminense, né? Eu acho que o Cano foi o único cara que já chegou resolvendo, né? Porque se você É, pegar o Arias, o André e o próprio Nino, apostas. foram após assim, eles foram conquistando espaço, eles foram se adaptando ao time e foram evoluindo. Então, assim, a gente não tem aquele jogador que já chega resolvendo. Então, até temos esperança para os jogadores que chegaram agora, de repente, vai que a primeira temporada costuma ser um pouco mais complicada, né? E na segunda que eles engrenam. Mas hoje, Caso principal do realmente, Terãs, né? O Terãs, no é, caso, tem um é, pouquinho mais de paciência. isso vai até a gente ter esperança com os reforços, né? Mas o que eu fico preocupado é isso, porque assim, a gente perder esse espinha dorsal, dificilmente é difícil a gente conseguir trazer um jogador que vai encaixar na hora e resolver o nosso problema. Então, acaba que pode ser uma temporada perdida, de repente, só no ano que vem, que vai engrenar o time, enfim. Isso me É, preocupa, isso acaba me preocupando, né? Aí, eu sim, não, eu não conheço esses jogadores colombianos aí, mas eu acho realmente que é importante a gente já pensar na saída do André, né? É, sim. é, É porque acontece muito isso. Essa sondagem, assim, geralmente quem faz não é nem o presidente, o Angione, são os scouts. Sei lá, o cara do scout do Fluminense, ele viu um jogador com bons números, com boas estatísticas, e aí ele, cara, dá uma ligada lá pro clube, fala, "E como é que esse cara tá? Esse cara tem contrato até quando? Pega informações dele, isso é uma sondagem, né? Às vezes isso acontece muito, né? No caso. Isso não quer dizer que vai contratar, né? Enfim. É, não sei se vocês viram, isso está dando uma polêmica, né? O Renato Gaúcho deu uma entrevista dizendo que é a favor de não ter rebaixamento esse ano,
visto a situação lá no Rio Grande do Sul, né? E como é que ficaria se não tivesse rebaixamento? Vocês são a favor disso? Anderson? Cara, é um assunto bem complicado e polêmico, né? Assim, a favor da paralisação, eu era. Agora, acho que de não ter rebaixamento, eu não sou a favor, não. Sabe por quê? A gente. Imagina como é que não ia embolar todo o calendário. Aí você fica imaginando, como é que faria ano que vem? Aí jogaria 24 times? Seriam 8 rodadas a Porra, mais, eu né? acho que não faz muito sentido. É. Eu acho que não faz muito sentido, não, cara. Fora que você abre precedente pra um monte de coisa, né? É que é um caso à É, parte, né? Você tem que pensar que é um caso, uma situação totalmente atípica, né? é, é, é bem complicado, cara. Se você tentar olhar pelo lado dos clubes do Sul, você, você pensa, talvez se fosse mais justo assim, porque eles não têm, perderam o centro de treinamento, perderam o estádio, né? Exatamente. Perderam. Mas assim, eu acho que o adiamento das rodadas e eles irem jogar num outro lugar já é uma condição atípica que estão fornecendo para eles, né? Eu acho que não cair é um É assunto porque, bem mais complicado, porque vai numa assim, se esfera você, além, né? porque você tem uma desvantagem desportiva, né? Pô, a gente, por exemplo, o Fluminense vai mandar todos os jogos no Rio. O Grêmio vai mandar o jogo aqui em São Paulo, em Paraná. Assim, tem uma desvantagem desportiva para os times do Sul, né? Que Cara, assim, assim, não, é porque assim, não querendo comparar, mas, por exemplo, não sei se você lembra da época que o Maracanã ficou fechado para a Copa do Mundo, a sim. gente ficou sem jogar no Maracanã, tendo que jogar em um monte de estádio que não está acostumado, tipo, iris ou iris, se Mas era acostuma. na Não cidade, dá né, para cara? comparar, Não dá. não dá para Mas é o comparar, tudo máximo que bem. dá para comparar, eu entendi. Mas eu vendo pelo lado esportivo, assim, eu acho que seria um prejuízo grande se mudasse a regra do campeonato depois de tanto tempo, né? É. Pedro, Cara, então, olha só. Vamos supor que não ficar rebaixados. Então, no ano que vem, a gente teria 8 rodadas a mais. Além de 8 rodadas a mais, aí caiu, pô, cairiam 8, entendeu? Aí, pô, aí tem que falar, não, então, em vez de cair 8, cai 6, aí tem que começar a inventar quem cai, quem não cai, porque cai 8 é um absurdo. Pô, cai 8, que aí o time tá mal ali, acaba caindo ali. Então, assim, já exato. não faz muito sentido. E o seguinte, se no ano que vem você tem possibilidade, você tem janela para 8 rodadas a mais, por que que você então não paralisa esse ano 8 rodadas, entendeu? Porque no final daria parecido e mexeria menos no campeonato, mexeria menos em relação aos rebaixados. Então, eu acho que se for para não cair ninguém, para 8 rodadas. Parou só duas. Parou 8 rodadas, de repente, parou 8 rodadas, e quando voltar, de repente muda o mando dos times do Sul, os jogos que eles iam Foi, mandar em casa, foi uma das joga ideias para que eles a deram, parada né, Pedro? seguir, hein? Inverter todos os mandos do time do Sul. O time do Sul vai ficar jogando só fora agora, É, né? isso, seria É. eu acho que teriam estratégias que seriam muito mais simples e não teria que mexer depois, cara, porque tu mexe no negócio aqui, o impacto seria para anos ali para você, enfim. Então, Então, é. O que eu é acho que isso. a gente tá, eu acho que essa é a oportunidade perfeita para a gente acabar de vez com os estaduais. Porque a gente falou de calendário, né? Calendário, calendário, calendário. Tire os estaduais. Os estaduais, eles pegam de 14 a 18 datas, eu acho, dos clubes. Olha aí, né? Cara, isso não Ou vai faz só um acontecer, cara. mata-mata do Não vai estadual. Faz assim, acontecer. ó, pega os quatro grandes, deixa Isso, os põe pequeninos quatro, cinco disputarem, datas. Põe é, 5 datas para o estadual. Né? depois faz quarta E de eu acho o final, seguinte, semifinal e final. Mas tem time pequeno que só joga o estadual, cara. Não joga nem divisão de brasileiro. prolonga os campeonatos de Série D, põe em quinta divisão, sexta divisão, o certo seria isso. Na Inglaterra, se não me engano, tem, sei lá, 6, 7 divisões. 9 Pô, divisões lá. Não, aí, pô. não, ou então assim, ó, o estadual, os quatro primeiros vão disputar quartas de final com os quatro grandes. Entendeu? Alguma coisa assim, entendeu? Os pequenos jogam primeiro, mata-mata, pum. Por quê? O que atrapalha sempre o nosso calendário, questão de data FIFA, que a gente joga na data FIFA, a gente vai ter que jogar na Copa América agora, aliás, o Arias foi convocado, a gente vai perder o Arias por uns 10 jogos aí, tá? Enfim, é sempre a droga do estadual.
Sempre, né? Então era uma oportunidade perfeita a gente acabar com o estadual. Porque assim, a gente parava agora, tentava ver a situação lá do Sul, e aí o campeonato terminava lá em janeiro, por exemplo. Pronto, acabava o problema. Outra situação que pode acontecer, vamos lá, porque eu acho que não tem ideia errada aí, porque é uma situação muito atípica, né? Então, por exemplo, eu não acho tão errado assim não ter rebaixamento, tá? Vamos lá, tá? Acabou não tem rebaixamento esse ano, 24 clubes esse ano. Aí você pode pensar, tem gente que deu essa ideia. Ah, para salvar os estaduais, não tem mais, no ano que vem, não vai ser turno e retorno, vai ser mata-mata, aquela coisa. Joga um turno só, que nem era antigamente, lembra? Mata-mata no brasileiro. Você vai ter menos datas, né? Aí é uma das ideias que eu vi também o pessoal falar, né? Só que a melhor ideia continua sendo o quê? Acaba os estaduais. Acabou os estaduais. Põe os estaduais Mas, com ô, 5 João, não datas. vai, não vai. Eles não vão fazer isso, cara. Todo Não mundo leva vai. o seu. Você É sabe o que eu estou disso. falando que é o certo. Estou falando que não vai acontecer, né? Lembrando que ano que A vem mamata tem deles, eles não Super vão largar Mundial. nunca. É É. verdade. Lembrando que ano que vem tem Super Mundial no meio do ano. Eita, né? Fluminense, Flamengo e Palmeiras, e Exatamente. talvez mais um brasileiro, se o sei lá, Atlético Mineiro ganhar a Libertadores. Vai ter 4 brasileiros. Vão parar por, sei lá, por um mês, sem jogos, né? E o brasileiro provavelmente não vai parar, né? Tem isso também, né? Então é uma situação muito complicada, né? É... Acho que tá bom por hoje. Não, peraí. Deixa eu falar um caso aqui. Lembrei. Sobre a Copa do Brasil, já temos 13 classificados de 16, tá? Da Copa do Brasil. Deixa eu botar aqui quais são os classificados: São Paulo, Palmeiras, Bahia, Goiás, CRB, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Red Bull Bragantino e Vasco. 13 dos 16 classificados. Os outros três envolvem times do Sul, né? Então vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Deixa eu ver aqui. O Grêmio pega o Operário. Primeiro jogo 0-0 na casa do Operário. O Atlético Paranaense pega o Ipiranga na casa perdeu o primeiro jogo na casa do Ipiranga, o Atlético. E Juventude e Inter. Não teve nenhum dos dois jogos, né? Então até a Copa do Brasil a gente não sabe como é que vai ser, porque ainda tem um jogo que envolve dois times do Rio Grande do Sul. A gente não sabe como é que vai funcionar, se ainda vai ter um adiamento. Se bem que a Copa do E Brasil vai só, ser depois da Copa América, né? Então acho que vai ter tempo e só ainda ficou o para. time da Série A, né? Só pedreiro, então. Não, não, tem alguns timezinhos aqui, ó. CRB. CRB, Olha o CRB. CRBzinho, CRB e Fluminense. Eu Ah, apoio, eu apoio, ok? Goiás É, também, você falou, né? Goiás tá na Série B, né? Goiás está na Série B. São os dois times da Série B, tá? Cara, eu aposto que vai ser CRB time do mal, cara. Esses caras são tão Eles cagados. são muito, eles Puta são que muito pariu. largos, né? Eles são Eu, muito a única largos. certeza que eu tenho é que a decisão vai ser no Rio. O segundo jogo é no Rio, isso aí é certo. Ah, certo. Flamengo e CRB no Rio. No jogo, né? Senão eles vão fazer piti, né? Vão dar pitizinho, Isso, não, né? tem que decidir em casa. É, gente, é isso, né? Deu para conversar de tudo, fazer um giro aqui das notícias, tá bom? Lembrando, gente, gostou do conteúdo? Deixa os comentários aqui, curta, faça inscrição no canal, tá bom? E compartilha nas redes, tá? Pedro, último destaque? Galera, é isso. Ó, só lembrando todo mundo, a gente chegou a 100 inscritos no YouTube. Então, pedir pra galera ajudar aí. Agora é rumo aos 1.000. Vamos que vamos. E é isso, galera. Saudações tricolores. Mais um final de semana aí sem futebol, né? Mas a gente vai fazer uma reunião no final de semana, trazer mais conteúdo aí pra vocês. Saudações tricolores, abraço. Valeu. Anderson. Isso aí, galera. Pediu aquele joinha, né? Aquele like no canal. E vamos ver como é que vai ficar essa semana aí, né? A gente sente falta, né? Tomara que volte logo esse Brasileirão aí. Da melhor forma possível para os times do Sul, mas voltar logo para ter bastante jogo aí pra gente comentar. Valeu. É isso aí, gente. Um abraço para todo mundo. Valeu.